A existência de um complexo portuário representa grande parte da economia de Itajaí e região e sofre forte influência das normas jurídicas e jurisprudenciais relacionadas aos ramos do direito marítimo, portuário, aduaneiro e regulação. E para falar sobre a importância do Porto Público Municipal em Itajaí, está com a gente no Escolas do Conhecimento, professor do curso de Direito da Univale, mestre em Ciências Jurídicas, com ênfase em Direito Portuário, professor Adão Paulo Ferreira. Professor, seja muito bem-vindo ao Escolas, é um prazer ter o senhor aqui. Bom dia, obrigado, o prazer é todo meu. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu queria que o professor explicasse para a gente a importância do porto para o município de Itajaí. Aí nós entramos numa necessidade de distinguir ao ouvinte, né, esses termos e essas distinções que existem entre a questão do público e do privado na área portuária. Né? Por quê? Porque normalmente o que se passa na cabeça das pessoas em geral, né, e isso não é errado passar, né, ter isso em mente, é que a iniciativa privada tem mais agilidade, mais eficiência na utilização do recurso, do dinheiro, né? Mas isso por quê? Porque nós temos um engessamento decorrente da norma, né? Quando nós temos a questão pública, do dinheiro público, ele tem toda uma preocupação da coletividade, dos cuidados com esse gasto, com esse dinheiro, e por conta disso, a legislação que trata do direito público, ela é extremamente engessada, ela cria travas, ela exige uma série de burocracias que acabam por dificultar essa agilidade que o mundo, que o mercado exige. O privado não, o privado ele faz uso do seu recurso sem a necessidade de se preocupar com a questão de fiscalização, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos que a diferença entre o direito público e o direito privado é que no direito privado nós podemos fazer tudo o que nós queremos, desde que a lei não nos proíba. E no direito público, o servidor público, o gestor público, só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, essa é a grande diferença. As relações comerciais no mundo, elas se desenvolveram muito nas últimas décadas. E nós entramos numa fase de globalização. Nos últimos 30 anos, nós temos a questão da globalização, dos mercados se relacionando de uma forma muito intensa. E esse relacionamento muito intenso acabou por nós termos, na década de 80, a criação de uma lei, na década de 90, quando a Constituição de 88 estabeleceu regras para a privatização, onde o governo Fernando Henrique estabeleceu as privatizações e tudo mais, onde se criaram as agências reguladoras, tudo, houve a criação da primeira lei, que foi a Lei dos Portos, a 8.630. Essa lei já trouxe, porque já se percebia que o Brasil era carente de recursos para investir em infraestrutura. E como um ente público, teria grandes dificuldades em fazer investimentos na parte portuária, porque requer muito dinheiro para fazer esses investimentos. É uma engenharia cara, né? Uma estrutura cara. Então, abriu-se a oportunidade de criar terminais privados, para que empresas, por exemplo, de madeira, que fosse para exportar, ela montasse um terminal privado para ela, né? Para ela trabalhar. Então, fora das cidades, começou a identificar locais para se fazer esses terminais privados, né? Mas o governo começou a perceber que, já que esses terminais privados trabalhavam com as suas cargas, eles poderiam também trabalhar com carga de terceiro, né? Ser um terminal para atender os demais usuários de portos, né? Não só para carga própria, mas sim também para carga de terceiros. Aí, em 2012, né, com a MP 595, surgiu a nova lei, que é a atual, a 12.815/2013, que aí estabeleceu que os terminais privados podem hoje trabalhar com toda e qualquer carga, e os terminais públicos continuam no seu padrão de trabalhar também com toda e qualquer carga. Qual a diferença do terminal público do terminal privado?
é que o terminal público está localizado num bem que é da União, né, que pertence à União, e por pertencer à União, ele somente pode ser explorado mediante concessão. Ou seja, ele está sob a égide do direito público. Então, ele precisa ser feito um leilão, uma licitação, ele precisa ter prazos e tudo mais. No caso do terminal privado, que ele não está num bem público, ele está fora do porto organizado, ele é uma propriedade particular. Se eu e você tivermos dinheiro, nós procuramos um local no litoral que tenha aptidão, fazemos uma análise de viabilidade econômica, ambiental e tudo, pedimos as autorizações, compramos aquela área, né? Ela é privada nossa, e pedimos uma autorização para o governo e montamos um terminal privado, nosso, particular, e vendemos o serviço para os importadores e exportadores. Então, hoje nós temos no Complexo Portuário de Itajaí, como os grandes players na parte do direito portuário, o terminal público, que é o que consta em Itajaí, que é antiguíssimo, que é da época do início da cidade, e o surgimento de um terminal privado que fica do outro lado do leito do rio, que é o terminal da Portonave, um terminal privado. Então, o Porto de Itajaí, ele é público, né? E hoje ele possui uma concessionária que arrenda ele no berço 1 e no berço 2. E a ideia do governo sempre foi de, quando vencesse esse contrato, fazer o arrendamento dos 4 berços, ou seja, 100% passar para a iniciativa privada a sua exploração. Mas, como eu disse para você, a lei estabeleceu desde o início que esses portos públicos, ele consta desde a nossa Constituição como sendo um bem público de importância vital para a soberania do país, porque ele está previsto no artigo 21 da nossa Constituição, artigo 21, a linha 12, artigo 21, inciso 12, a linha F da Constituição Federal, como um bem público. Ele está e permanece como um bem público porque ele é vital para manter a nossa soberania. Professor, quando a gente fala ainda da importância do Porto de Itajaí, a gente fala do mercado das atividades para os acadêmicos de direito, né, na questão do ensino. Sim, a questão, eu costumo falar para os alunos, porque eu dou aula tanto no curso de Direito quanto no curso de Comércio Exterior, né? Então, para tu teres uma ideia, né, da importância de tudo que entra no Brasil e de tudo que sai do Brasil, a nível de relações de comércio exterior, 97% é feito através de navio. Só 3% que é feito pela fronteira seca, né, ou aéreo. O restante 97%. E não existe no mundo ainda nada previsível que consiga levar tanta coisa com tanta eficiência de um continente para o outro que não seja um navio. Então, na medida que 97% de todas as riquezas que circulam no país, a nível de comércio exterior, elas se dão através do porto, olha a quantidade de relações obrigacionais que existem. Dentro de um container de 40 pés, você pode ter lá 10, 20 importadores ou mais, porque tem cargas ali de diversas empresas. Problemas tributários ali existentes, problemas aduaneiros, problemas de órgãos intervenientes da Anvisa, Ministério da Agricultura, questão de fiscalização em face da mercadoria, das suas características, da sua origem. Então, tudo isso exige um conhecimento especializado, exige um conhecimento capaz de atender às necessidades desses players. E quem são esses players? São os empresários que importam mercadoria para revender no Brasil, são indústrias que importam matéria-prima para poder somar com as matérias-primas aqui existentes e poder desenvolver produtos. É uma infinidade de atividades que existem e que precisa ter um conhecimento especializado legal sobre todos esses temas para atender todo esse mercado, né? Sem falar diretamente aqui no Porto, que são as empresas que prestam serviço para os importadores e exportadores, que são as tradings, são os despachantes aduaneiros, são as agências marítimas, é uma série de empresas que são especializadas em atender essas demandas dos navios,
as demandas dos importadores e dos exportadores. Beleza, então. Esteve com a gente hoje no Escolas do Conhecimento o professor Adão Paulo Ferreira, da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais. Professor, muito obrigado pela sua participação. E a gente retorna na próxima edição do Escolas do Conhecimento. Até lá!